Muito bem, vamos tratar agora de um assunto momentoso. Eu me refiro à Fishbowl, regulação, instrumentos inovadores e parcerias para o desenvolvimento. Para conduzir essa conversa, ela que é especialista principal do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, Maria Neto, e os convidados que irão debater sobre esse assunto. Marcelo Barbosa, presidente da Comissão de Valores Mobiliários, também Juan Ketterer, chefe da divisão de Mercado de Capitais e Conectividade do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, também Bruno Laskovski, diretor de Participações, Mercado de Capitais e Crédito Indireto do BNDES, com comentários aí de José Cláudio dos Santos, que é vice-presidente do Badesul, Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, e Cláudio Guimarães Júnior, diretor executivo da Associação Brasileira de Bancos. Então, agora com a palavra, a moderadora, senhora Maria Neto. É um prazer recebê-la aqui, seja muito bem-vinda. Muito obrigado, é um grande prazer também para o Banco Interamericano de Desenvolvimento estar aqui abrindo esse painel, um painel com vários amigos, né? Um painel com pessoas importantes, o Marcelo da CVM, o Bruno do BNDES e o Juan Ketter também do BID, né? A gente vai ter um painel discutindo um pouco a questão de inovação financeira e regulação, considerando várias tendências importantes para a nossa economia, tendências relacionadas à digitalização, tendências relacionadas à sustentabilidade, mas também tendências relacionadas à recuperação econômica, sobretudo considerando a crise que a gente passou com a pandemia da Covid. Eu, sem mais esperar, vou querer passar a palavra para cada um dos panelistas, para dar uma abertura e cada um deles falar um pouco da sua perspectiva sobre isso. E depois, como explicado, a gente vai ter aqui um fishbowl. O que quer dizer? Nós vamos ter alguns comentaristas sobre diferentes dimensões e uma reação dos nossos panelistas aqui sobre essas dimensões. Recordando também, tá, que os painéis aqui podem, a gente vai ter pessoas falando em português e inglês. Se as pessoas quiserem acessar a tradução, por favor, clicar no botãozinho que tem um globo do mundo para escutar a tradução para o português ou para o inglês. Tá? Sem mais demoras, eu queria passar a palavra, então, para o Marcelo Barbosa, da CVM. Marcelo, muito bem-vindo. Muito obrigado, Maria. Eu agradeço também o convite para participar aqui do Fórum de Desenvolvimento e aproveito para saudar os presentes aqui nesse painel de abertura, Bruno Laskovski, Juan Ketterer, Cláudio Guimarães, se eu não estiver vendo... Bom, evidentemente você também, Maria, que tem participado de tantas iniciativas conosco. Se eu estiver me esquecendo de alguém, eu peço desculpas aqui, mas indo direto ao tema dessa abertura, eu só acho importante frisar novamente como que, para o mercado, né, com a perspectiva do regulador de mercado de capitais, como que o desenvolvimento sustentável e a inovação, elas andam lado a lado com a nossa agenda, na verdade, permeiam a nossa agenda de desenvolvimento de mercado. Existem estimativas de geração de PIB adicional para o Brasil na casa de quase 3 trilhões de reais até 2030, geração de mais de 2 milhões de empregos. Isso somente com um desenvolvimento adequado de uma economia verde que possa atrair mais investimentos e com a inovação atrelada também impulsionar uma maior competitividade da nossa economia. E, evidentemente, isso vai depender de uma regulação e de uma supervisão adequadas e de inovação dos instrumentos do mercado financeiro e de capitais também. E a gente tem trabalhado bastante para isso, vou ter oportunidade de falar um pouquinho sobre isso aqui. A nossa regulação, a regulação do mercado, no Brasil, enfim, em qualquer mercado desenvolvido, ela parte de uma premissa de garantia de transparência e de disponibilização de informação tempestiva, completa e, acima de tudo, útil, né? E a isso tem se incorporado essa temática ESG ou ASG, enfim, como queiram. E aí com a atração também de instrumentos inovadores na área de finanças sustentáveis e de parcerias também para a promoção do desenvolvimento sustentável.
A gente acompanha esse assunto não só no âmbito nacional aqui, né, no mercado brasileiro, mas também internacional, principalmente no fórum mais pertinente para nós, né, reguladores de mercado, que é a IOSCO, que congrega os reguladores de mercado de capitais, e onde foi criada também uma força-tarefa, recentemente, no ano passado, para tratar de alguns tópicos dessa agenda de sustentabilidade. Então, tem algumas frentes principais, 3 delas eu cito aqui: transparência e consistência nos relatórios de sustentabilidade dos emissores de valores imobiliários, transparência na temática ESG de gestores de ativos e produtos, de forma, inclusive, a gente mitigar o risco de práticas indesejáveis que acabam vindo, né, ao reboque de uma promoção de uma agenda de sustentabilidade. Eu estou falando aqui do greenwashing, né, ou seja, da criação meramente na superfície de uma aparência de adesão a aspectos de sustentabilidade, de uma economia verde, mas que, na verdade, não tem conteúdo e, por isso, devem ser combatidos, e também da proteção ao investidor. E, por fim, a terceira frente da força-tarefa da IOSCO é na área de rating, né, dessa temática ESG e de entidades classificadoras desse tipo de risco. Nós já havíamos, na IOSCO, já em 2019, reconhecido que o fortalecimento de finanças sustentáveis é crucial para alavancar recursos para o desenvolvimento econômico de países emergentes e de mercados de uma forma em geral, e nesse diapasão a gente tem seguido com um avanço, promoção de alguns avanços importantíssimos aqui na nossa regulação. Em primeiro lugar, a audiência pública que foi concluída, as coletas, né, de manifestações públicas, né, sobre o aprimoramento da Instrução 480, que trata principalmente do formulário de referência, em 2 sentidos. Primeiro, na eliminação de redundâncias e na simplificação do formulário. Isso vai significar uma potencial redução, assim, muito importante, na casa de 1/3, um pouco mais, do volume desse formulário, e também no aprimoramento das informações sobre aspectos socioambientais e de governança das companhias listadas. Também estamos trabalhando no potencial uso do crowdfunding de investimento para captar recursos para empreendimento de impacto ambiental socioambiental positivo, e também na audiência pública de reforma da regulação dos fundos. A gente está propondo a criação dos fundos de recebíveis, dos FDICs socioambientais, justamente para fomentar o mercado de produto financeiro com propósitos sociais e ambientais. Acho importante também mencionar o Laboratório de Inovação Financeira, o LAB, que é uma parceria importantíssima. O LAB foi fundado pela CVM com o BID, com a ABDE, e também com o apoio do GIZ, né, da Agência Alemã de Fomento, e temos, a partir do LAB, gerado uma série de iniciativas importantíssimas e contribuído para o desenvolvimento de novos produtos, para a discussão de novas práticas, a partir dos 4 grupos de trabalho do LAB: Finanças Verdes, Fintech, Instrumentos Financeiros e Investimentos de Impacto, e Gestão de Risco, ESG e Transparência. Mais adiante eu posso citar mais algumas dessas iniciativas, mas por hora eu fico por aqui para respeitar o tempo também e permitir um pouco mais de comentários adiante. Muito obrigado novamente pelo convite e parabéns pela realização do Fórum de Desenvolvimento. Obrigado, Marcelo, mais que nada, parabéns também para a CVM, que tem feito um esforço enorme justamente de alinhar essas tendências internacionais, como a da IOSCO, né? Não só, como você bem dizia, de tentar promover mais questões de transparência no mercado, e de a participação também no mercado de capital dos emissores e dos investidores de forma mais aberta com relação à questão das salvaguardas socioambientais, mas também os impactos positivos. Mas acho que também bem interessante, a gente com certeza vai falar um pouquinho mais disso, os esforços que vocês têm feito com relação a
inovação do ponto de vista de promover novos mecanismos financeiros, né, crowdfunding, e também os FDICs. Eu acho que essa é uma área bem interessante também, como você bem falou, o que é um FDIC verde, como é que a gente pode promover mais segurança no mercado, criar esse mercado verde, mas evitar também o greenwashing. A gente vai voltar a essa conversa com certeza. Eu vou passar agora para o Bruno, Bruno do BNDES, não sei se você quer agora dar para a gente um pouco a tua percepção de quais são os temas principais na agenda de inovação financeira e regulatória que a gente vê frente a, como eu comentei no começo, algumas tendências importantes que não só a economia brasileira, mas a economia da América Latina inteira vem encontrando: digitalização, desenvolvimento sustentável, integração dos temas de sustentabilidade na recuperação econômica. Maria, muito obrigado. Queria agradecer o convite da BDE, até agradecer o Sérgio Sodowski, que fez um convite bastante gentil, saudar também os demais participantes aqui, Marcelo Barbosa, presidente da CVM, aliás, com um contato bastante intenso, o Cláudio, o José Cláudio aqui do Badesul, o Antônio e você, Maria, também muito obrigado. Tá? Olha, começando assim, para botar a bola em campo, queria falar muito rapidamente assim, como é que o BNDES está se posicionando e olhando um pouco, né, direcionalmente os movimentos, né, importantes no tema de inovação, etc. A gente tem 5 grandes blocos que nós definimos, né, para o biênio 21-22. A gente está falando aqui da estratégia de desinvestimentos, depois ao longo dessa nossa conversa posso comentar um pouco mais, né? No fundo é uma grande reciclagem de capital, e essa lógica de reciclagem de capital tem muito a ver com o novo processo alocativo. A gente vai falar muita coisa de ASG, vamos falar muita coisa de fundo de impacto, mas aí eu acho que ao longo da discussão a gente pode explorar melhor. Tudo que é relativo ao banco de serviços, né? Eu diria que é o banco de investimento do BNDES, diria até que hoje provavelmente é o maior banco de investimento do país, né? A quantidade de mandatos, tem mais de 200 mandatos. Está dando um pouquinho de eco, não sei se vocês estão aqui, deu um pouquinho de eco. Bom, a gente tem aqui o banco que faz as privatizações, as concessões, né? Bastante relevantes, assuntos que estão na mídia, né? Temos aqui concessões bastante relevantes acontecendo essa semana. Tudo que é relacionado a project finance e cofinanciamentos, e aqui já tem inovações, né, no projeto que a gente pensa o que é non-completion, completion, recourse, non-recourse, e como é que a gente linka isso também com produtos ASG. Tudo que tem a ver com MPME, né, uma atuação substantiva do banco, né, até uma política anticíclica, o banco como executor da política pública, né, só para dar uma dimensão para vocês do que a gente está falando, né, uma dimensão numérica, nesse processo, né, de pandemia, se a gente junta, né, lá o ano passado, um pouquinho o primeiro tri desse ano, a gente está falando uma injeção de recursos na economia de mais de 150 bilhões, sendo que aqui já tem um processo inovativo bastante interessante, né? Aliás, pelo menos 2, e um dos pontos que o Marcelo acabou de comentar sobre FDICs, vou fazer uma pequena pausa. Tudo que tem a ver com seguro de crédito. Então, a gente entende que você potencializa, né, o capital existente, né, dando uma dimensão maior, criando alavancagem no mercado, principalmente em momentos, né, mais agudos da economia, e acho que esse exemplo da pandemia me parece muito apropriado, né? O que acontece, né, na hora que a economia está mais aguda, o banqueiro, e é natural que seja assim, ele é treinado para administrar risco. O risco aumenta, é natural que você irriga menos a economia com recursos. Então, o que a gente fez? A gente fez uma estrutura de seguro de crédito, muitos conhecem aqui como FGI-PEAC, tem grandes números, foram 20 bi de recursos orçamentários do Tesouro que a gente conseguiu transformar, dando, né, uma estrutura de seguro de crédito, a gente faz o first loss, né, e depois tem uma estrutura aqui de cobertura, de tal forma que a gente conseguiu irrigar a economia com mais de 92 bilhões, atingindo uma quantidade imensa, mais de 120 mil empresas, e esse foi um modelo, né, que a gente entende que é um modelo inovador e que permanece dentro do composto de ações do BNDES. Então, e isso tem uma implicação bastante interessante, né, para quem teve o tempo para olhar o nosso balanço, né? O balanço do BNDES é um balanço realmente
bastante robusto, né? A gente tem um índice Basileia de 40%, etc, etc. O fato é quase 500 bi, né, de outstanding de crédito, mas quando a gente potencializa, né, a discussão do seguro, eu estava tendo uma conversa outro dia com o Banco Central, aliás, recentemente, né, com o seguro de crédito, a gente multiplica, dependendo dos índices de cobertura, você pode multiplicar essa injeção de recursos na economia, a gente calcula talvez mais 700, 800 bi de crédito. Se você considerar que no Brasil a gente tem mais ou menos 4 trilhões de crédito, e aqui entra do grande empresa até a microempresa, é significativo, né? É bastante significativo. Então, assim, esse também é uma agenda para a gente super importante, e a agenda ASG. Não vou me alongar muito, mas a agenda ASG, e aí já falo para vocês, né? A gente está nessa reciclagem de capital da BNDESPAR, a gente está estudando, aprofundando, eu diria mais do que isso, a gente vai executar um grande projeto de mercado voluntário de carbono, tá? A gente está firmemente envolvido nessas discussões. A gente entende que tem uma oportunidade muito grande, o Brasil como potência verde, o Brasil como gerador, né, dessa competência natural, uma competência clara, né, do país na geração, né, de oportunidade de neutralização de carbono. E a nossa ideia é dar consistência, a gente pode atuar de algumas formas, né, estamos conversando com, por exemplo, né, com uma série de parceiros, desde agências de classificação, formatadores de projetos, né, com a B3, no sentido de ter até uma visão de marketplace, onde o BNDES pode entrar comprando crédito, com consistência, quase que o backstop, né, para a gente poder comprar crédito de carbono. Podemos ser market makers, né, de tal forma que a gente consiga ter um pouco mais de lógica no processo de precificação, consiga destravar, fomentar mercado e, obviamente, né, tendo um marketplace importante para fazer os trabalhos de custódia, escrituração, o que também dá consistência. A gente entende que fazer isso é fomentar e criar novas possibilidades de mercado, né? Sem falar das emissões das letras verdes e tudo mais. Então, só para fechar e não me alongar muito, né, na própria BNDESPAR, dando um pouco de dimensão para vocês, a gente tem em torno de 100 participações. Tá? Se eu olhar os fundos de investimento, a gente tem mais de 200 empresas. Só no ONUS, a gente já consegue fazer todos os levantamentos, né, de emissões e o potencial, esse marketplace, tem quase que um marketplace interno dentro da BEPAR, e, coincidentemente, eu também estou com a área de reestruturações aqui do BNDES. Enfim, a gente tem uma carteira, só para dar uma dimensão de número para vocês, em torno de 40 bi. Uma das discussões, né, obviamente que ainda cabe muitas discussões de colegiado, muitas discussões mais objetivas, normativos, né, mas por que não você aceitar crédito de carbono também como uma parte desses pagamentos e aumentar a recuperabilidade dessas empresas? Então, eu vou parar por aqui para dar dimensão para a discussão e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito bom, Bruno, escutar tanta inovação. A gente sabe que o BNDES está tendo um papel importante, a gente já tem uma discussão também um pouquinho mais detalhada depois sobre o papel dos bancos públicos. Eu acho que aqui tem essa questão justamente de estar inovando, de ser um banco mais intermediador realmente, de promover mecanismos de gestão de risco mais do que simplesmente estar financiando, né? Para o BID foi um prazer, inclusive, ter participado no apoio do FGIPEAC, que de fato foi uma garantia de muito sucesso, né? Não só no alavancamento, mas também na resposta mesmo, que permitiu dar rápida à crise econômica e recuperação. E acho que é um exemplo, como você bem falou, para considerar futuro, qual deveria ser o papel realmente do banco mais nesse lado que somente financiar. E eu acho que essa conversa do carbono, a gente vai entrar nela depois na última parte da discussão, bem interessante, é um tema muito interessante ver o banco público também fomentando o mercado, e acho que essa é uma coisa que a gente pode voltar para conversar, muita conversa de inovação. Eu vou passar agora ao Juan Ketterer. Juan, a gente vai escutar um pouquinho agora o que o Banco Interamericano de Desenvolvimento vem vendo, não só no Brasil, né, mas em geral com relação ao papel das GFAs, dos bancos de desenvolvimento, e em geral também o aspecto de regulação com essas tendências que a gente está conversando aqui, que precisam repensar um pouco o sistema financeiro. Juan, com você. So, this
what I'm going to talk a little bit is what happened to us as a multilateral institution right after the crisis due to the pandemic. Crise da pandemia. Nós fizemos muitas coisas ao longo do ano passado, durante a pandemia, nesse ambiente de pandemia. Mas o que eu queria abordar não é o que nós fizemos, e sim o que nós estamos pensando para o futuro. Uma das coisas que nós temos que fazer é tentar reestabelecer um foco estratégico em determinadas coisas que mudaram muito como consequência da pandemia. E esse pensamento estratégico, essa reflexão estratégica tem que girar em torno de 6 pilares. Um é a eficiência do uso de capital. Estou falando do ponto de vista de um banco multilateral. Ainda é um banco. Então, eficiência no uso de capital. Segundo pilar é inclusividade das nossas estratégias, sustentabilidade do ponto de vista climático, uso estratégico de recursos e uma visão holística da nossa gestão de ativos e riscos e passivos. Então, o capital, a questão do capital, nós temos limitações de capital, eu acredito que muitos de vocês também têm essas limitações. Então, dado o ambiente fiscal, com aumento de endividamento, o apoio do governo central será muito importante nos próximos anos. Então, a otimização de capital é uma orientação estratégica importante, levando a várias questões relacionadas à participação do setor privado. Nós temos promovido, ou estamos pensando em propor, uma mudança radical na nossa abordagem à utilização de recursos públicos. Recursos públicos não devem ser utilizados para financiar projetos, e sim para facilitar financiamento do setor privado, ou seja, uma abordagem baseada em risco, em gestão de risco. É fácil falar, mas a questão é mais complexa quando se trata da prática. Podemos nos aprofundar nisso aí posteriormente. Em segundo lugar, a questão da inclusão. Inclusão, para nós, exige digitalização. A única forma de incluir as pessoas do ponto de vista financeiro é uma aposta forte na digitalização. Terceiro, sustentabilidade climática. A sustentabilidade climática é algo que deve ser, se não a prioridade mais alta, mas entre as prioridades mais altas. Então, é uma condição fundamental para o mundo. Se o mundo tomar uma determinada direção, o resto já não significará muito. E nosso foco estratégico em 2 elementos. Primeiro, digitalização das pequenas e médias empresas. Uma das lições da crise é que a digitalização, ou seja, as empresas mais digitalizadas se saíram melhor do que as menos digitalizadas. Eu acho que em qualquer programa daqui para frente, com PMS, a digitalização é um elemento fundamental de qualquer programa com PMS. É fácil falar,
mas, na prática, é bem mais complexo. E isso merece, então, bastante reflexão. No BID, nós estamos dedicados a essa questão nos últimos 2 anos. Nós já formulamos algumas soluções, mas não estamos inteiramente satisfeitos com relação ao resultado nessa área, aos resultados nessa área. E a última coisa que eu queria comentar é a gestão de ativos e passivos. Normalmente, um banco faz alguma coisa em termos de ativos e aí utiliza um saldo, né, para financiar isso, e aí você faz a gestão dos passivos e em algum momento você atinge aí algum tipo de equilíbrio entre ativos e passivos e você assume os riscos que você acredita serem os melhores para a sua instituição, no escopo de diretrizes, de determinadas diretrizes. Então, esse é o padrão. Mas agora, o que acontece é o seguinte, nós vamos ter que lidar com cofinanciamento do setor privado. Isso implica, ou implicará, com frequência, que as operações terão que ser feitas fora de um equilíbrio. Então, teremos que ser capazes de colocar o lado dos passivos, nós teremos que emitir determinados papéis muito específicos, instrumentos financeiros muito específicos para acomodar todos os parceiros envolvidos. E em muitas das nossas instituições financeiras não há conhecimento suficiente para desenvolver esse tipo de produto. E uma tarefa muito importante que temos que realizar no curtíssimo prazo é a construção de capacidade interna na área de estruturação, para que possamos implantar esse financiamento, veículos de financiamento não equilibrados, digamos assim. Então, muitos ambientes não estão tão equipados para lidar com essas operações sem equilíbrio. E então nós estamos estabelecendo comunicação aí com nossos parceiros para que entendam o que nós estamos fazendo. Um dos exemplos que faz essa correlação entre isso e o financiamento para o clima é algo que estamos lidando no mundo e também, especialmente no Brasil, através do Financial Lab. É uma inovação que é totalmente ad hoc com relação aos títulos verdes, à emissão de títulos verdes. Se pudéssemos definir um veículo mais específico, talvez eu acho que nós conseguíssemos ser mais eficientes no sentido de trazer terceiros com o uso mínimo de nosso capital como instituição financeira. Isso é muito importante, porque senão não teremos mais opções com relação às possibilidades de termos capital, ter capitais que seriam, então, restringidos pela situação fiscal dos nossos países. E poderemos entrar mais em detalhes sobre isso ao longo do evento, mas, por enquanto, é isso, e eu agradeço pelo convite.
Muito obrigado, Juan. Alguns pontos importantes, né? A importância justamente dos bancos começarem a pensar melhor da forma como vão estruturar mecanismos de de-risking, né? De redução de riscos, e que isso não é fácil. Eu acho que realmente esse é um pouco o challenge que a gente tem aqui, o Laboratório de Inovação Financeira sendo um espaço, como já também o Marcelo mencionou, muito importante, onde o BID, a CVM e o mercado financeiro vêm conversando sobre esses temas. É um tema importante, e também a digitalização, né? Você comentou sobre a digitalização e a inclusão financeira que a digitalização traz, além de também a competitividade. Então, eu vou passar imediatamente justamente a essa discussão, né? Uma das áreas importantes que a gente vê aqui é justamente, de um lado, a necessidade da digitalização do sistema financeiro como tal, para poder chegar e prover o financiamento onde ele não chega, mas também como é que a digitalização pode ser usada, né, para inovar e desenvolver instrumentos também mais adequados aos tipos de investimentos e a participação do setor privado, né. Eu queria, nesse sentido, chamar o Cláudio Guimarães, da BBC, para dar um comentário rápido sobre a percepção do Cláudio sobre esse tema da digitalização, e depois eu vou pedir rapidamente para o Marcelo e para o Juan Ketterer dar uma resposta. Bom dia a todos. Cumprimento aí o Marcelo, o Juan, o Bruno e a Maria. Agradeço aí a BDE pelo convite e possibilitar que a gente explicite um pouquinho a parceria que já existe entre a BBC e a BDE na nossa atuação conjunta para fortalecimento do mercado financeiro brasileiro. Bom, foi colocado por todos, a gente vive um momento de transformação bastante significativo. O processo de digitalização, ser digital, já é uma questão de sobrevivência. Todas as instituições financeiras estão no seu dia a dia se digitalizando e o mindset das suas direções estão mudando para essa nova realidade que a gente vive. Eu acho que nós temos uma zona de interseção entre a BBC e a BDE, dos nossos associados. A gente tem, no quadro de associados da BBC, dos 102 associados, a gente tem diversas instituições de fomento, BNDES, Banco do Nordeste, Desenvolve São Paulo, BDMG, o que faz com que o ecossistema trabalhe muito junto nesse desenvolvimento, nesse processo de digitalização. Nós estamos vivendo um momento de 2020 para cá bastante importante de avanço no sistema financeiro nacional. Primeiro, a implementação do novo sistema de pagamentos, o PIX, em novembro de 2020. Foi um grande avanço, similar ao que nós observamos lá em 2002, quando implementamos o novo sistema de pagamentos no Brasil, que foi um enorme avanço na época, e agora estamos caminhando novamente para a fronteira do desenvolvimento em termos de sistemas de pagamento. O PIX e o SPI, o sistema de pagamentos instantâneos, foi um enorme avanço para a gente e que traz um desafio enorme para as instituições do mercado e para os reguladores, para o Banco Central e para a CVM. Agora estamos vivendo o Open Banking, a implementação do Open Banking no Brasil, que vai trazer também enormes transformações, vai possibilitar a inclusão e cidadania financeira tão importante para o Brasil. E intensifica mais o surgimento de novos produtos, de novos serviços, onde o grande beneficiário vai ser o cidadão brasileiro. Então, a pergunta que eu gostaria de compartilhar com o Marcelo e com o Juan vai nesse sentido. A crise da pandemia do Covid impactou diretamente o ecossistema financeiro. A resposta contracíclica do Sistema Nacional de Fomento e seus parceiros internacionais foi decisiva para a busca da recuperação. O que esperar? O Marcelo chegou a falar dessas iniciativas, então uma possibilidade dele aprofundar um pouquinho mais. Que iniciativas a gente pode esperar para esse biênio 2021-2022, a fim de consolidar todos esses avanços que nós observamos em 2020?
Muito obrigado, Cláudio. Eu acho que a gente vai ter um material interessante aí do Marcelo. Marcelo, a gente veio trabalhando muito com a CVM, inovou muito com o sandbox, né, para as fintechs. O Marcelo mencionou crowdfunding. Marcelo, eu não sei se você quer aqui comentar rapidamente a proposta do Cláudio. Claro. A inovação, ela é necessária por vários, por qualquer ângulo que a gente olhe, né? Assim, primeiro é para manter o mercado competitivo, Os mercados, eles competem entre si, mundo afora, pela atenção e o interesse dos grandes alocadores de capital. Ao mesmo tempo, a inovação, ela traz concorrência entre os agentes de mercado. A inovação traz segurança para os tomadores de serviço, para os investidores, em termos de segurança, de rastreabilidade, de tudo, de portabilidade dos investimentos, enfim, isso é fundamental. Então, no Sandbox, nós, como eu já disse num evento recente, a gente, quando abriu as inscrições para a primeira turma, né, como se chama lá fora, o primeiro cohort do nosso Sandbox, nós não tínhamos muita ideia ainda de quantos interessados haveria. E o número nos surpreendeu, mais de 30 interessados de vários estados do Brasil, o que é excelente, né? A gente vê essa manifestação em um número expressivo de estados brasileiros e até de fora. E aí com iniciativas nas frentes de tokenização, de portabilidade de investimentos, de segurança, isso foi excelente. Nós esperamos muito em breve já anunciar os próximos inscritos. Outros legados que ficaram, acho que importantes também, o acesso ao uso de meios virtuais para a realização de assembleias. Nós tivemos que produzir muito rapidamente algumas adaptações na nossa regulação e defender mudanças legislativas ano passado, porque a pandemia, além de todo, enfim, o drama humano, né, que certamente é o principal aspecto dessa tragédia que acontece, ela começou a se manifestar, pelo menos as pessoas foram para o regime remoto e começaram a praticar o isolamento em março do ano passado, sendo que no final de março era o prazo para as companhias divulgarem as suas demonstrações financeiras, e nós tivemos que trabalhar com extensões de prazo, diversas suspensões, mas o fato é que as assembleias virtuais e parcialmente virtuais aconteceram, não só porque a regulação e a legislação elas foram flexibilizadas, foram adaptadas, mas também porque as companhias souberam agir de forma muito rápida, né, e realizaram suas assembleias, e agora o mesmo já está acontecendo. Então, são legados que ficam. Nós estamos vendo duas iniciativas, né, o Pix e o Open Banking, futuramente, que também vão permitir um aumento da portabilidade de investimentos com segurança. Isso é muito bom para o mercado de capitais, em que o investidor de varejo cresce dessa forma. Claro, com a possibilidade que a redução da taxa de juros trouxe. Então, nós vemos a inovação como algo ao que nós devemos abraçar e incentivar, sem dúvida nenhuma. Do nosso lado, apenas tendo certeza de que isso é feito com segurança, porque o nosso mandato, um dos nossos mandatos principais, né, é a proteção do investidor. Me parece fantástico, Marcelo, esse comentário não só de transparência, mas eficiência e também, na verdade, um mecanismo também de aumentar, inclusive, a segurança, né? Juan, eu não sei se você quer falar 2, 3 minutos em resposta também. No, I think that we have to be, very clear. Temos que ter muita clareza com relação ao que estamos fazendo aí no espaço da digitalização. Uma das coisas que precisamos, um foco que precisamos ter, é
tentar atuar nos espaços onde podemos atuar, como instituições multilaterais ou bancos de desenvolvimento. Outros aspectos estão mudando o ambiente e irão ditar mudanças em nossas estratégias também. Então, há coisas onde podemos atuar, e uma dessas áreas onde podemos atuar é pressionar pela inclusão em nossos programas, componentes digitais, a incorporação de componentes digitais em nossos programas. E se nós estamos envolvidos com duas camadas de operações em duas camadas, também fintechs. Então, isso demanda algum esforço por lado das fintechs e também do outro lado. Mas uma outra coisa que nós podemos fazer é tentar incluir a digitalização, investimentos em digitalização no nosso financiamento de PMEs, que é outra coisa que exige muito esforço. Fazer isso da forma certa e com o propósito certo não é tão fácil quanto parece. Então, são duas coisas que nós, no BID, que nós podemos conversar e estamos entusiasmados com relação à implementação de diferentes programas e a possibilidade de aprender e ver como o mercado irá responder às nossas ideias. Mas temos muita humildade também e precisamos aprender com vocês, qual a perspectiva de vocês. Mas estamos aí disponíveis, dispostos e temos recursos para isso. De volta a você, Maria. Muito obrigada, Ruana. E muito importante o comentário de que, além, de novo, de a gente estar disponível aqui de poder trabalhar com os bancos de desenvolvimento para estruturar formas de usar a digitalização para facilitar e fazer mais eficiente o financiamento, também financiar a digitalização das empresas e das MPMS, o que como disse o Juan, uma área onde todos acho que estamos aprendendo. Né? Passando agora um pouco aos instrumentos financeiros inovadores, a gente teve um pouco o Bruno tratando desse tema, conversando um pouco sobre vários pilares novos do BNDES, o Juan ressaltando também a dificuldade e a importância da gente ter que ter mecanismos muito mais sofisticados hoje, que considerem as necessidades de cobertura de risco, sobretudo numa situação contracíclica, mas também de novos temas como a sustentabilidade aparecendo. Eu queria pedir ao José Cláudio dos Santos de dar um comentário sobre esse tema, e depois eu vou pedir justamente ao Bruno e ao Juan de rebater um pouquinho. Bom, bom dia a todos, bom dia aos colegas participantes desse painel. Bom dia e agradecimentos aí à BDE, ao presidente Guzmão e à presidente do Badesul, Janete, que não pôde participar, me deu essa incumbência, mas nós estamos aqui muito felizes pela participação do Badesul. Não quero me tornar repetitivo em relação ao que os colegas já colocaram, mas acho que é importante frisarmos que nós estamos passando por mais uma evolução, mais uma etapa, mais uma era. Assim como tivemos a era da agrícola, a era industrial, e com os impactos na economia mundial, também tivemos o fenômeno da globalização, também tivemos recentemente a era dos limites. Enfim, todas elas são eras que trazem fenômenos que acrescentam e que impulsionam, como agora nós temos o fenômeno natural, determinístico da longevidade, da medicina, da evolução da medicina, da era do conhecimento. Então, é mais um fenômeno pandêmico que nós estamos enfrentando agora, né? E que também provoca transformações, obviamente, no comportamento das pessoas, na vida das pessoas e na economia mundial, e na economia local. E nós temos que conciliar
a vida das pessoas com a economia, né? Como proteger pessoas e economia. Esse é o nosso desafio. Poderíamos dizer que é um progresso tecnológico, mas se não fossem as perdas que estamos tendo, né? Então, este fenômeno nos surpreende porque ele é muito um mundo digital onde o foco passa a ser os ataques das bases de dados, né? As questões de dados. E, por isso, dados ganham importância para o mercado. E é nesse contexto aí de conectividade e transformação digital que impacta o sistema financeiro mundial, redefinindo a identidade jurídica dos bancos privados, públicos e principalmente quem tem o papel de promover o desenvolvimento. São premissas que passam a ser decisivas nas relações comerciais, nas políticas públicas do Brasil, na Europa e em qualquer continente. Na verdade, é um progresso social que passa a ter como missão algo mais amplo, que é a inclusão, outros requisitos, que incluem a recuperação da economia a partir de bases sustentáveis, ou seja, um mundo que entrou em transição. Nós estamos numa transição para o progresso, né? Impactos climáticos, saúde, ciência, tecnologia, tudo isso anda junto com finanças verdes e passou a fazer parte da pauta do Badesul ou de qualquer sistema de fomento no Brasil e no mundo. O Badesul tem 40 anos, mas precisa continuar atuando no fomento. Então, são temas como sustentabilidade, inclusão, cooperação, que foi falado muito aqui, parcerias, PPPs, que entram na pauta decisiva para as agências de fomento. Então, tudo isso com uma premissa mais relevante, que é a aproximação com os clientes, aprofundamento e conhecimento dos clientes, dos investidores e dos setores. Conhecer o setor, conhecer o cliente, as demandas, conhecer profundamente micro e pequenas empresas, conhecer os novos segmentos, é extremamente importante para poder desenvolver produtos e soluções que se adaptam neste processo seja do agronegócio, seja na infraestrutura, seja empresarial, ele é absolutamente necessário que a gente conheça profundamente qual é a demanda, né? E então temos que agir não de dentro para fora, mas de fora para dentro. Então ficou claro que nós temos aí, como nós temos no Badesul, não dá para promover o desenvolvimento ou o fomento sem pensar em micro e pequena empresa, sem pensar em digitalidade, sem pensar na diversidade, na requalificação profissional, na proteção social, incluindo aqui o pilar fundamental da inovação. Só que no Badesul tivemos que trabalhar a inovação dentro de um contexto legal muito rígido, né? E este contexto legal muito rígido, desde 2014, por exemplo, nós estamos tentando trabalhar com o projeto crowdfunding, desde 2014. Então, tem um delay na evolução jurídica, na regulamentação, que não acompanha todo este mundo com estes fenômenos, com essa transição toda. Então, tem um descompasso do contexto jurídico. O nosso projeto de crowdfunding só conseguiu andar na CVM quando ela fez uma consulta pública para a regulamentação das plataformas, né? Então, as plataformas divulgam essas ofertas de investimentos nas startups. No entanto, são muito tempo que havíamos buscando esta regulamentação. Quando foi regulamentado no Badesul, começou então a participar do laboratório aí da BDS, CVM, etc.,
E ali nós conseguimos um modelo de atuação onde conseguimos lançar o programa crowdfunding e já estamos na fase aí da licitação. Então, existem essas experiências vividas ao longo do tempo que mostram o descompasso do lado jurídico e tal, e essa experiência faz refletir bastante o quanto a regulamentação de todo o processo, desde estudar um projeto licitatório, é bastante desafiador. Como simplificar tudo isso? Simplificar e otimizar tudo isso, para poder evolução, provocar evolução. Então, isso tudo acaba puxando o mercado, a regulamentação acaba puxando o mercado privado mais rapidamente, mas do setor público a regulamentação é muito maior do que faz a inovação ficar prejudicada na área pública. Porque Obrigado, José Cláudio. Então, eu só diria, para encerrar, que o grande desafio é esta simplificação da regulamentação para trazer segurança jurídica, mas também flexibilidade para acelerar o processo de inovação para o fomento e desenvolvimento. Obrigado, José Cláudio. O Badesul, de fato, desenvolveu, né, um programa, o primeiro programa de crowdfunding impulsado por uma instituição de desenvolvimento que mostra uma inovação enorme. Foi resultado do trabalho do Laboratório de Inovação Financeira, justamente acho que esse é um trabalho bonito, onde o Juan Antônio falou um pouco no começo, né, do papel que o laboratório pôde ter para promover esse espaço de inovação, mas que permitiu justamente ter uma conversa com o regulador, que foi o caso da CVM, que também facilitou a criação dessa inovação. Claramente, a inovação também passa pela necessidade de poder tratar da questão de regulação, ou pelo menos ser inovador de como, em torno da regulação, poder fazer coisas que possam tomar mais risco. Eu queria pedir bem curto uma resposta do Bruno e do Juan, justamente sobre essa questão de como tratar a inovação financeira, considerando o marco regulatório e a necessidade também de dar resposta rápida. O Bruno, você falou do FGPA, etc. Por favor, uma resposta aqui. Maria, obrigado. Você sabe que o BNDES tem tanta coisa acontecendo que é difícil você concatenar as ideias, né? Isso é tão específico. Eu vou tentar dar 2 ou 3 exemplos de algumas operações que nós fizemos. A gente fez uma operação agora super interessante, né? Numa emissão de CRA, onde o BNDES deu uma garantia na cota sênior que viabilizou para que determinada cooperativa, no caso a Cotrijal, né, pudesse fazer sua emissão. Foi uma emissão pequena, mas a partir desse momento, mais uma vez, naquela linha, né, que a gente consegue multiplicar, né, o valor investido, a gente utiliza, né, o poder de balanço do banco. Isso fez com que o custo dessa própria emissão, né, fosse mais barato do que teria sido, né, se não houvesse essa garantia na cota sênior. Acho que um outro exemplo super interessante é o que a gente está fazendo também na área do que a gente chama aqui do crédito indireto, né, dos agentes repassadores. Foi uma área fundamental, né, principalmente nesse momento mais agudo de economia, durante a pandemia, né, a área que viabilizou vários desses programas, né, de política pública, desde o programa de preservação de empregos. A gente fez uma inovação super interessante também com a Secretaria de Política Econômica, aliás, a CPEC, enfim, muita gente participou disso, que foi o PEAC Maquininhas, onde a gente faz um movimento de crédito fumaça, né? Na realidade, você dá uma perspectiva, né, não do desconto de recebíveis tradicional, mas com base, né, na perspectiva de faturamento futuro, você já faz um processo de antecipação de recursos, né? O interessante desse modelo é que a gente fez absolutamente de forma digital o tempo de preparação das plataformas tecnológicas, né, e a integração do sistema. Você buscava informação com o Banco Central, as centrais, né, até a BBC, o Cláudio sabe disso, foi bem instrumental, né, que a gente conseguisse buscar mais, né, participantes, mas o fato é que 28% dos tomadores desse crédito foram MEIs que nunca tinham participado do processo formal de crédito.
E esse também é um formato de inclusividade, né, de trazê-los para o jogo financeiro, né? E o outro, talvez o tema que eu pessoalmente gosto muito, e tem um grupo bastante robusto dentro do banco buscando, né, são os formatos que eu comentei há pouco, da atuação no mercado de crédito carbono, e já fica aqui um pouco do teaser, Maria, para a gente falar depois sobre esse tema. O potencial, se a gente olha com política de país, com a capacidade que nós temos de ser essa potência verde, né, a gente acha que reequilibra, né, fatores até na visão, né, de um banco de desenvolvimento, banco de fomento, né, onde tem potencial que a gente consegue fazer a diferença, né, e com isso ser um grande neutralizador de carbono, né, passa por uma visão de mundo, né, diferenciada, passa por uma visão de mundo de maior inclusividade, uma visão de mundo, né, de tornar esse mundo melhor, né, e aí eu vou, para finalizar, talvez um pouco como é que a gente vê a atuação do Banco de Desenvolvimento, né, o BNDES tem quase 70 anos, o formato de atuação ele muda em função também das características, né, do macroambiente, etc, etc. Mas tem uma coisa que é clara, o tamanho ou a atuação do BNDES não é mais medida pelo tamanho do seu balanço, mas do impacto que a gente gera na ponta. Então, se a gente conseguir fazer com que aquelas 100 milhões de pessoas no Brasil que não têm saneamento básico, não tem esgoto, os 35 milhões de pessoas nesse país que não têm água tratada e com os processos de concessão, com os processos de investimento, a gente consegue resolver esse problema, e pode ser dinheiro do BNDES, dinheiro do mercado, todo o processo de crowding-in, é isso que a gente está fazendo, cumprimos nossa missão. Então, acho que essa visão quase que filosófica de atuação do Banco de Fomento, né, não só pelo tamanho do seu balanço ou sua carteira de crédito, mas o impacto que a gente gera na ponta, acho que esse é o processo mais inovativo que a gente pode oferecer para o país. Excelente, Bruno, esse é um excelente ponto. O Banco de Desenvolvimento tem como objetivo o desenvolvimento, né? A questão do impacto é extremamente importante e tem que ser demonstrado até por uma questão fiscal de transparência, né? Juan, alguns pontos do teu lado também? Obrigado. Como BID, uma primeira camada, uma operação de primeira camada, mas somos bastante ativos na área de digitalização dos serviços financeiros. Lobbying, vamos dizer assim, com os reguladores sobre a necessidade de atualizarem seus marcos para acomodar isso dentro do... Estamos gerindo não apenas os labs, não apenas nos títulos, e o mais representativo tem sido o caso brasileiro, como vocês bem sabem, mas temos também uma rede que chamamos de LAC, Fintech, que reúne reguladores da América Latina e associações de fintechs. E isso já está operacional há quase 2 anos e tem tido bastante sucesso. Um dos produtos que temos dessa iniciativa é que os reguladores, eu percebo que têm estado mais receptivos a essas questões de inovação financeira e digitalização, mas também temos um projeto que é um sandbox de caráter regional. Qualquer que seja o resultado em uma jurisdição, será expandido para outra jurisdição. Então, aquela fintech não vai precisar trabalhar em 5, 6 jurisdições, apenas uma. E, automaticamente, será expandida para as outras. Esse foi um progresso importante, ainda não está operacional,
mas estará em breve e vai contribuir bastante e melhorar o crescimento das fintechs. Porque uma coisa importante, mesmo no caso do Brasil, que é um país grande, quando analisamos a região, os países não são tão grandes e as fintechs têm um problema de escala, que é algo também muito importante. Mas mesmo para as fintechs no Brasil, se expandirem para outras jurisdições é uma coisa muito importante. E com esse sandbox, nós podemos fazer isso. Eu acho que já estamos um pouco atrasados, então vou por aqui e devolver para você, Maria. Muito obrigado, Juan. Na última ronda de discussão, eu vou dar 3 minutos para cada um dos panelistas. A gente falou bastante de vários aspectos de inovação, digitalização, desenvolvimento, impacto, mas eu gostaria de voltar ao tema da sustentabilidade, né? E com relação à questão da sustentabilidade, a gente vê justamente um pouco o que o Marcelo no começo falou, uma tendência dos investidores internacionais buscando, na verdade, ativos investimentos com impacto positivo de sustentabilidade, uma pressão do mercado, não é uma pressão mais só top-down governamental, é uma pressão do mercado de ver boa governança com relação à gestão dos riscos socioambientais, e também um pouco o que o Bruno ressaltou, o potencial de criar novos mercados, e nesse sentido, ressaltando em particular o fato da gente estar aqui, junto com a BDE-CVM, o que liga a gente hoje ao Laboratório de Inovação Financeira, que traz mais de 250 atores do mercado financeiro, incluindo todos os atores de mercados capitais, reguladores, etc., e mais de 700 especialistas. Eu queria um pouco trazer como último recado aqui, passar rapidamente para vocês, um pouco como é que vocês veem esse fator de inovação financeira para promover justamente o investimento sustentável, que papel tem o regulador, que papel tem o Banco de Desenvolvimento Nacional, que papel tem um banco como o BID. Eu queria talvez começar, Marcelo, com você, passar para o Bruno e terminar com o Juan. Marcelo, por favor, adiante. Claro, obrigado, Maria. A pergunta é relevantíssima. Acho que do ponto de vista do regulador, o importante é permitir o acesso à informação sobre os aspectos relacionados à sustentabilidade, relacionados à governança, relacionados a outras questões da pauta ESG, evidentemente, para que os investidores possam fazer suas escolhas. Os grandes alocadores de capital, como eu falei, os investidores de varejo, em especial os das novas gerações, eles fazem suas escolhas cada vez mais pautados por como os emissores tratam, e aí quando a gente fala em meio ambiente, emissores têm um significado duplo, mas eu estou falando, evidentemente, dos emissores de valores mobiliários. Eles têm, os emissores de valores mobiliários, eles têm que prestar essas informações, porque elas definitivamente importam para aqueles que fazem seus investimentos. E, nesse sentido, foi uma das principais propostas que a gente fez na audiência na Instituição 480, né, de aprimoramento da 480, para que essa pauta estivesse presente. Veja, nós não estamos, até porque isso extrapolaria a nossa competência, nós não estamos sequer sugerindo a adoção dessas práticas pelos emissores. De novo, nós não podemos fazer isso. O que nós podemos sim fazer, estamos propondo que passe a ser feito, requerer que as companhias, que esses emissores, expliquem como tratam tais políticas dentro dos seus respectivos âmbitos. Isso sim, para que fique claro para o mercado, fique transparente, que eles possam, que os investidores possam tomar suas decisões de investimento com mais esse elemento que é importante e está presente nos principais mercados. O Brasil adotar uma prática distinta seria andar em descompasso
com algo que há muito tempo já não é uma tendência, já é algo consolidado. É importante que se entenda isso. Em segundo lugar, do ponto de vista do regulador, e aqui eu concluo rapidamente, é importante também ter uma postura que seja receptiva às inovações em termos de desenvolvimento de produtos na área de finanças verdes. Como eu já falei aqui, né, nós temos, seja através do Lab, seja a CVM isoladamente, seja em outras parcerias, nós temos sempre mantido uma postura de diálogo aberto e de análise dessas inovações para que a gente possa sempre garantir que o mercado brasileiro vai contar com essas opções de investimento que não só são competitivas do ponto de vista do retorno, mas também produzem efeitos positivos, impactos positivos socialmente, do ponto de vista da sustentabilidade, ou seja, que tem que tem consequências ainda mais positivas num espectro maior. Mas acho que é isso, Maria. Muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado pela participação e o apoio, Marcelo. Queria passar para o Bruno rapidamente. Bruno, você provocou a gente com a questão do mercado carbono. Aí uma conversa até para a gente provocar você trazer o laboratório, e o BID tem muito interesse também. Nós estamos olhando esse tema também do ponto de vista regional, sobretudo no setor florestal, mas, como você bem disse, também tem outras áreas aí. Então, por favor, umas palavras de fechamento. Bom, mais uma vez, Maria, muito obrigado. Acho que foi excelente painel, excelente debate. Assim, um pouco nessa dinâmica, né, de inovação, qualquer coisa que a gente fale, né, passa pelo processo digital, passa pelo processo de acesso a crédito, então dando um pouco mais de informação, né? Hoje, quase 52% dos desembolsos de BNDES, é incrível, né? Já passa pelo MPME. Quando a gente faz uma chamada de FDICs, fizemos agora recentemente, só dando um pouco de dimensão, né, no nosso área de fundos, né, nossa alocação de fundos, a gente tem um capital comprometido de 4 bi. Só nessa chamada de FDICs, né, onde a gente espera atingir entre 500 mil e 1 milhão de empresas, né, toda uma estrutura que foi feita para fomentar o mercado de crédito privado no país, uma visão bem inovativa pelo ponto de vista interno, né, pelo ponto de vista normativo, curvas de precificação, né, de risco, para a gente remunerar o capital de forma adequada e ao mesmo tempo, né, conseguir aumentar o acesso ao crédito quem mais precisa, né? A gente está botando provavelmente entre 3,5 e 4 bi até o final do ano nessas iniciativas. A gente tem um fundo de internet das coisas. A gente vai fazer agora o BNDES Garage, são 135 que serão aceleradas, né? Na edição anterior, a gente teve mais de 5 mil inscritos. A gente tem cases interessantíssimos, né, de investimentos, por exemplo, a MagnaMed, né, que foi uma empresa que cresceu bastante com o tema dos ventiladores mecânicos, LifeMed, tem a Star de implementos agrícolas, tem uma aceleração que nós fizemos, né, e aqui é microeconômico, mas é importante, porque do microeconômico a gente tem projeto e a gente gera valor adicionado, né, uma empresa que foi acelerada na última edição do BNDES Garage, 1,5 grau, que detecta, né, incêndios, desmatamentos, né, e vai na linha também, né, dessa supervisão que a gente faz. E, ao mesmo tempo, toda a parte, né, de funding, quando a gente faz emissões, né, de green bonds, ou, enfim, das letras verdes, né, de tal forma que a gente consegue também montar, pelo ponto de vista de balanço, né, uma atuação muito mais, um balanço mais leve e, ao mesmo tempo, mais ligado às questões de ESG. Só para terminar, a gente fala muito do S, eu queria falar um pouco da governança também. Afinal de contas, aqui na BEPAR, a gente tem, mais uma vez, né, são 101 empresas, 200, através dos nossos fundos, né, a gente tem alguma coisa perto de 49 conselheiros, e a gente está numa campanha intensa para aumentar o número de mulheres nos nossos conselhos, aumentar a diversidade dos nossos boards. Peguei uma informação recente aqui, né, a média Brasil em torno de 11% de mulheres no board, a gente está em torno de 14%, que eu acho que ainda é muito baixo, mas, de qualquer jeito, é um movimento direcional para a gente melhorar a diversidade e governança. Quando a gente fala de inovação, acho que é um conjunto imenso de temas e, mais uma vez, obrigado pelo convite, pronto para discutir pós-painel com vocês, ideias e alternativas, soluções, acho que vai ser muito bom.
Parabéns aí, Bruno, pela toda a inovação, o canal MPMS, trabalho todo que vocês também estão fazendo aí de inovação, que é bem importante também com relação a criar novos produtos mesmo, e essa questão da gestão dos fundos, a gente falou um pouco no começo com o Marcelo, né, é fundamental também, a governança faz muito parte, hoje é muito percebida como aliada e muito vinculada com a questão de gestão de risco socioambiental. Com as últimas palavras do Banco Multilateral, do BID, quais são os instrumentos... Maria, eu vou ter que me despedir, eu já agradeço, agradeço a todos, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado, Bruno, bom contar com você. Obrigado. Primeiro, eu queria dizer obrigado a todos pela participação nesse painel e gostaria de assegurar a todos com relação ao compromisso do BID em apoiar investimentos climáticos e também tecnologia e digitalização. E terceiro, o nosso trabalho aqui no Brasil, através de diferentes janelas, mas principalmente através da BDE. Uma coisa que eu queria agradecer também, eu queria agradecer o seu apoio, trazendo ideias e trazendo bons conselhos. Depois de anos lidando, enfim, interagindo com muitos de nós formulamos uma solução interessante que combina aspectos digitais e a dimensão climática das nossas atividades. E nós apresentamos isso ontem. É uma plataforma que nós chamamos Green Bond Transparency Platform, plataforma de transparência do título verde, do papel verde, e onde pode-se encontrar todas as informações relevantes sobre uma coisa tão misteriosa relacionada a esse mercado verde, que é o impacto dos investimentos, a utilização dos recursos, o impacto dos investimentos. Então, isso é muito importante para investidores, principalmente internacionais, que pretendem investir nos green bonds na região. O problema da falta de informações confiáveis, né, isso é algo que a nova plataforma, com a ajuda de todos vocês, a plataforma facilitará para que todos entendam o que está acontecendo com o produto da emissão desses títulos verdes. Isso vai permitir a eliminação do greenwashing e poderemos atrair investidores mundiais para ajudar a preservar os nossos ativos verdes, que são tão importantes para o futuro do mundo. E eu não consigo pensar em nada mais nobre do que isso como atividade. Então, muito obrigado pelo apoio de todos. Muito obrigado, Maria, também. De volta a você, Maria. Muito obrigado, Juan. Aí ficou também, de fato, o Juan anunciando o Green Bond Transparency Platform, que a gente vai estar lançando também no Brasil. Tem vários parceiros brasileiros, incluindo o próprio BNDES, a Suzano, a Klabin, a Rio Energy já estão participando, e um pouco na mesma linha como a gente começou com o Marcelo, para promover justamente maior transparência e maior capacidade também dos investidores e emissores de poderem navegar o mercado. Tá? No mais, nada mais agradecer também aqui do meu lado, a BDE pela oportunidade da gente ter tido essa conversa tão importante. A inovação financeira, seja na regulação, como seja no papel dos bancos públicos, é fundamental, e é fundamental não só pelos problemas que, infelizmente, a gente está vendo hoje com uma crise da pandemia, mas também com oportunidades importantes que podem aparecer no futuro e oportunidades que trazem a digitalização e a sustentabilidade. Nada mais agradecer de novo um painel maravilhoso e obrigado a todos. Até mais.